Olá pessoal, fazendo um vídeo aqui do FT840 da Yaeso, um rádio que chegou para manutenção. O motivo descrito seria um problema com a recepção, em que vai perdendo intensidade de sinal. E cheguei a questionar sobre o AGC, mas pode ser mau contato também no aparelho, né? O aparelho está sujeito a mau contatos, tem que abrir para descobrir a origem desse problema. Tem relés nesse aparelho, tem contatos, tem cabos, conexões, tudo mais, né? Vamos revisar todo esse aparelho e ver quais são os problemas associados. Também me disseram que na transmissão estaria borbulhando, né? Que é um problema relativo à energia no aparelho, corrente, consumo de corrente, que afeta às vezes o sistema de VCO. Então a frequência, devido a quedas de voltagem, devido a consumo de corrente, o VCO pode sofrer variação, né? Essas variações acabam balançando, vamos dizer assim, a frequência central do rádio, tá? Então, desmontar o aparelho para ver o estado interno dele primeiro, ok? Bom, aqui com o rádio aberto, nós já podemos ver sinais de muita sujeira, né? Oxidações. A placa está muito oleosa. Ela está com uma espécie, parece que é pelo cheiro é WD, tá? Então essa placa aqui vai precisar fazer uma limpeza nela, desconexão, limpeza. Depois abrir a PA para ver surpresas nela. Para ver bem a situação. É um óleo. Tem um óleo. Acho que espirraram pelos conectores WD e veio parar dentro do aparelho, ou usaram o estado dessa parte aqui do circuito, né? Tá bem suja também. Tem que abrir embaixo também para ver. Enfim, o alto-falante está cortado. Será que está estragado o alto-falante? Coloquei um alto-falantezinho externo nela. Bom, vamos ver o que eu acho mais aqui. Bom, aqui é a parte de baixo do aparelho. A PA está faltando parafusos. Todos os parafusos, né? São parafusos cônicos, né? Que vai aqui. Bom, aqui está menos sujo. Não tô vendo só um sinal de aquecimento nessa parte, né? Tá um sinal de aquecimento forte aqui. Vou fazer uma desmontagem completa nesse aparelho para fazer limpeza dos conectores, tá? Vamos ver a PA como é que se encontra. E provavelmente eu apostaria que o problema desse aparelho é mau contato. Sem fazer nenhuma análise muito complexa, sabe? Do jeito que ele tá, provavelmente é mau contato em relé, cabo. Provavelmente o sinal entra, o mau contato atua, o AGC sobe, puxando o ganho, aí daqui a pouco o contato aparece por algum motivo de caloria, aí o AGC corta o sinal totalmente, porque melhorou o contato, e fica oscilando assim. Pode ser um problema desse tipo. Nós temos a PA. A PA temos bastante sujeira, né? Olha esse relé aqui, a situação dele, ó. Capacitor, ó. Bom, mas aparentemente nenhum problema daqueles curtos, carbonizados, né? Desmontar ela inteira, trocar as pastas, limpar tudo, deixar ela
pronta, olha o estado desses conectores, né? Bem oxidados, mas a parte da ponta ainda podia suportar alguma coisa. Enfim, tem que verificar todos esses conectores, conexões, ok? Pasta térmica, nossa, tá duro que nem uma, parece um suspiro seco, né? Começar o processo de desmontagem. Os parafusos nem se fala, né? Todos diferentes, né? Bom, para finalizar uma parte que não é nem falta o painel ainda, mas vou deixar por último. Aqui nós temos a filter board, bem ruinzinha, todos esses contatos, né? Sujeira. Nossa, com certeza tem que ver se esses relés estão bons. Em algum caso pode ser até aqui o problema, né? Logo na entrada do sinal fica muito fraco, o AGC sobe e aí o sinal cai. Voltando aqui com as placas devidamente limpas, a nossa filter board, os cabos também limpos, ok? Os conectores bem limpinhos. Aqui a PA bem limpo. E queria destacar um fato importante que foi aqui na filter board. Note, aqui é o conector de antena. Veja que eu pude remover a antena simplesmente puxando o conector, o fio. Ele estava com mau contato, totalmente com mau contato, né? Você vê que não tava, a solda não estava aderida ao fio. Isso provoca um capacitor ou provoca um mau contato no RX, né? Então já temos uma perda aqui. Aqui nós temos a região do primeiro relé, relé de antena. Umas soldas muito feias aqui, escuras, né? Então eu vou fazer uma revisão de solda usando o microscópio, passo pelas soldas, verifico quais as que estão escuras, ok? Quais as que estão escuras e faço uma ressoldagem, tá? Essas ilhas também são importantes ressoldarem, elas fazem o terra com a placa. Como elas já foram desgastadas, eu vou passar fluxo e soldar, depois limpar o fluxo. Então, após isso, eu vou montar as peças. O conector também foi desoxidado por dentro, soltado os pinos, montado, ok? E outras peças também, outras partes. Aqui está o bloco. O bloco, já o conector limpo. Bom, a PA finalizada dos dois lados, ok? Totalmente revisada. E eu queria fazer uma observação relativa à aplicação de pasta térmica, né? Bom, a pasta térmica, ela tem como uma finalidade principal nivelar superfícies de contato, tá? Duas superfícies de contato que precisam fazer transferência térmica. Então, o calor vai passar através da pasta nessas diferenças de superfície, né? Podem ser ranhuras microscópicas ou até diferença de plano, né? Duas peças que não fazem um plano perfeito, né, de contato. Nesse caso aqui, a pasta foi passada tanto por baixo do transistor quanto na superfície de contato do transistor. É uma camada fina que a gente utiliza, mas não é muito fina, depende da superfície, da inclinação. Esses suportes muitas vezes são mal usinados, por mais que o aparelho tenha boa procedência, você encontra diferenças de inclinação.
precisa avaliar e colocar a quantidade de pasta necessária para dar cobertura. Se a superfície é bem lisa, tem um bom contato, não tem problema algum usar uma camada fina, mas se ela já está meio torta, o transistor vai ficar com bolhas de contato, vamos falar assim, você vai preencher elas com a pasta. Tá? Com relação a diodos térmicos de controle ou PTCs, que nem aqui nós temos um PTC colocado nessa região, encostado nesse resistor para obter a temperatura dele, tá? Você precisa envolver o diodo com a pasta como se fosse uma pirâmide, né? Uma seção assim em cima do diodo e uma seção que desce, né? Formando uma pirâmide. Você precisa envolver o diodo, porque a junção tem que receber a distribuição do calor por toda a volta dela, né? O diodo ele é circular, então você precisa envolver todo ele para a transferência térmica ficar boa, que a junção está em toda parte, né? É isso aí. Você pode usar a pasta com pasta cinza, pasta branca. Cada uma tem um coeficiente de temperatura digamos, mais termicamente condutor, né? E tem mais qualidade em durabilidade. Por exemplo, essas pastas brancas, elas costumam durar 2 anos, 3 anos, né? Aí já fica meio endurecida. Pastas mais caras, que usam alguns óxidos, alguns preparados, podem durar 4, 5 anos. Bom, aqui continuando o 840, né? Essa placa contém alguns sinais de aquecimento. Vamos dar uma checada nessa região toda, né? Bom, aqui é o painel do aparelho, né? Temos toda a fiação exposta. Aqui está o FT840 e todo o controle dele, né? Todos os cabos foram devidamente fotografados e essas pontas elas vão ser desoxidadas, ok? Vai ficar um trabalho bem feito, né? Fazer limpeza de toda essa região, né? E vamos ter um aparelho limpo. Já essa placa, eu estou substituindo os capacitores dela, né? Os capacitores estão todos secos, então vamos substituir esse e esse aqui. Vamos ver os outros que não têm contato com muita caloria, se também estão com boa condição. Isso é fundamental para manter estabilidade no circuito em alguns pontos, ok? É isso. Bom, painel removido para fazer uma limpeza e limpa contatos nos potenciômetros, verificar se tem algum problema aqui na frente do painel, tá? Fazer totalmente essa restauração dele, deixar ele revisado completamente, né? Então agora fazer uma boa limpeza no painel dianteiro. Voltando aqui ao FT840, o painel já foi limpo, né? Pode ver que as marcações brancas estão bem destacadas. Esse acrílico foi dado um polimento para tirar pequenos riscos e atrapalhar, né, a visão. Mas aí ficou um acabamento melhor para o painel, né? Aproveitar que ele estava solto. Nenhuma trava do painel foi quebrada, né? Essas travas todas você coloca paletinhas finas e vai abrindo com cuidado. Rapidamente você remove o painel. Não pode puxar aqui ou levantar com muita força uma trava dessa que parte o plástico aqui, né? Tem que colocar sempre um calço em cada uma e vai puxando, ele vem, tá? Bom, aqui na placa da Logic Board foi removido todos esses capacitores, estão aqui, ó, todos queimados, secos,
Realmente a parte de filtragem de ripple, acoplamentos aqui estão todas comprometidas, né? Essa parte chamuscada é a placa que foi mal projetada, né, nesse ponto. Mas para tentar minimizar esse problema, eu optei por fazer um reforço de estanho sobre esse resistor, né? Então nós temos aqui um reforço, tá? E aqui outro reforço, né? Que é esse estanho aqui e esse estanho aqui, ok? Isso deve minimizar a temperatura nessa região pela corrente. A corrente vai passar direto pelo resistor, não vai ficar se dissipando tanto na placa. De volta aqui com o nosso 840, queria só terminar de mostrar documentar e mostrar essa parte dos reguladores de tensão de 5 e de 9 volts. Inclusive eu substituí o de 9 volts, que estava com uma tensão mais baixa do que um regulador mais novo, né? Deve estar com problema de temperatura, bom, enfim. Essa peça aqui, ela usa um conector plástico, já foi muito documentado em outros canais que fazem também esse tipo de manutenção em 840. Esse conector dá muito problema, né? Então esses reguladores consomem muita corrente, esquenta, acaba destruindo essa peça, né? Essa aqui é a fêmea do conector. O macho do conector eu reaproveitei. Como? Vamos ver se dá para ver bem focado aqui. Eu inverti o conector, né? Então, olhando aqui a parte de baixo da placa, tem um friso aqui que era para passar os contatos, ficou mais para cima. Olhando aqui de frente, você pode perceber os contatos soldados aqui, né? Como esse fio é rígido, estanhado, né? Na verdade é quase um arame, né? Ele fica bem arrumadinho, né? Não vai precisar da manutenção, mesmo que precise tirar esse integrado, dá para tirar por aqui, fazer a substituição. E alterei o tamanho do comprimento dos terminais desses CIs, né? Que para bater a furação, né? Então bate a furação normal. A placa tem alta corrente, né? Porque esses terminais são de boa corrente. Não tem problema de usar um fio muito fino, porque tem que ser flexível para poder ligar fio por cima da placa e depois enfiar isso aqui por baixo, passar, né, por baixo, né? Então, olha só como fica bem soldado. Ainda fiz um reforço no terra, né? Porque esse integrado, ele é isolado e o parafuso fazia contato com o terra. Então, para não perder corrente aqui, eu fiz um reforço no negativo, né, entre os dois, para garantir que esse aqui não vai ficar com um problema de perda de terra, né? A corrente vai passar por ele também pelo terra, então fica bem soldado, né? É isso, então vocês podem comparar. A montagem é robusta, dá para substituir os dois integrados se precisar, soltando aqui por baixo um sugador de solda, tira, coloca na mesma distância. E até a IAESO podia ter usado esse método de solda em vez de conector. Por cima fica só essas pontinhas de terminais, eu até deixei eles meio ressaltados para fazer medição se precisar, né? E não adianta muito passar os capacitores para baixo, porque não é esse resistor que está esquentando todo esse grupo aqui. Não é esse resistor. O problema é que essas trilhas estão mal dimensionadas em tamanho, né? E eu já tinha mostrado que eu fiz um reforço nessas trilhas, ok? Para suportar uma corrente melhor, né? E aí diminuiu o aquecimento. Tá? Aqui também. Aqui está o resistor, ó, pelo lado de cima, né? Aqui fica preto devido a essas trilhas consumirem uma corrente muito grande, né? E onde tem perda se transforma em calor. Agora até a perda minimizou, né? Porque nós temos os contatos com os mesmos terminais bem rígidos, soldados, né? Bem próximos. E creio que agora não vai ter mais problema, ou vai diminuir bem o problema de aquecimento nessa região. Independente de passar capacitor para baixo, tá?
não é essa questão que esses capacitores aqui esquentaram, tá? Esse aqui é um DDS, tá? Ele não esquenta a tal ponto de deixar esse capacitor assim ruim. É problema nas trilhas mesmo, né? Tá? É isso. Queria documentar. Vamos continuando. Bom, chegamos aqui ao final do nosso reparo. Depois de desmontar completamente o FT840 e revisar ele parte por parte, tentando devolver para ele a melhor característica possível. Queria mostrar aqui como ficou, né? Aqui está a placa do aparelho, revisada, já toda montada. A PA, vamos virar o aparelho. Aqui a modificação, tudo ok, operacional, toda limpa. Os dois DDS, o TXCO, o oscilador, os parafusos novos. Ainda vão mais parafusos, né, novos. Todos os parafusos foram trocados. Os que faltaram, no caso, e tinham medida diferente, foram colocados o M36, que é o parafuso que vai nesses aparelhos. Ok. Agora colocar as tampas dele. Frente já montada, polida, os botões, painel. Ok? E seguimos nos testes. Teste de TX. Olá, 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 olá. Temos 10 watts. Olá, 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 olá. 10 watts em AM, 28 MHz. Ok, processador. Olá, 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 olá. Cresce bem o áudio. Olá, olá. Ali está o wattímetro indicando também. Tem mais de 10 watts, 10 watts. Olá, RF Power no máximo. Olá, olá. SSB. Mudar a escala do wattímetro para não arrebentar com ele. Olá. Mais de 100 watts. Olá. 17 amperes. Olá, 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 olá. Tá em potência. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. Ok. Voltando com o rádio, já alinhado. Temos uma variação até menos 90 dB de sinal. Temos uma recepção boa do aparelho, totalmente realinhado. Bom, esse ficou o estado dele, né? Já todo alinhado, né? Então temos ele aqui, um aparelho renascido para durar mais tempo. Agora é só fazer uns ótimos QSO, quem sabe uns DX. Em SSB ele tem uma potência excelente, sai com 100 watts, até mais, excelente mesmo. Tem que puxar a rédea dele, né? Aqueles dois SC3240, a PA dele é muito boa. Esquenta bem, mas está respondendo bem, ligando a ventoinha, tudo direitinho. É isso. Grato por assistir.